Sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Meu nome é Renan e hoje a gente vai começar o primeiro vídeo da sequência de funções exponenciais. Então, se você é novo no canal, o objetivo aqui é resumir alguns tópicos do vestibular em vídeos próximos de 5 minutos. Bom, então lá no passado nós já fizemos alguns vídeos aqui sobre funções do primeiro grau e sobre funções do segundo grau. Então hoje a gente vai começar com a definição de função exponencial, que é aquela função onde a variável está no expoente. Então lá na função do primeiro grau nós tínhamos essa estrutura, e ela é do primeiro grau porque o x está elevado à primeira potência. Na função do segundo grau nós tínhamos essa estrutura e o x estava elevado à segunda potência. Bom, então a grande diferença para a função exponencial é que a estrutura dela é essa aqui. Então f de x é igual a elevado a x, onde a é a nossa base e x é a nossa variável. Bom, então é importante dizer que essa base ela tem que ser um número real maior do que zero e diferente de 1. Então, para traçar os gráficos aqui dessa função exponencial, nós vamos separar a base em dois casos, se a base estiver entre 0 e 1 e se a base for maior do que 1. Então, antes de construir o gráfico, vamos falar aqui sobre algumas propriedades da exponenciação. Então, a primeira das 8 propriedades é a multiplicação de fatores de mesma base. Então, eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a n e o resultado vai ser o a elevado a m mais n. A mesma lógica pode ser aplicada para a segunda propriedade, que é a divisão de fatores de mesma base. Então eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, e o resultado vai ser a elevado a m menos n. Ou seja, na multiplicação de fatores de mesma base eu somo os expoentes e na divisão eu subtraio esses expoentes. A terceira propriedade é a potenciação com expoente negativo. Então eu tenho aqui um a elevado a menos m e eu vou transformar isso em 1 sobre a elevado a m. Ou seja, toda vez que o meu expoente for um número negativo, eu posso inverter a minha base e fazer exponenciação normalmente. A quarta propriedade é aplicável quando eu tenho uma potência de multiplicação. Ou seja, eu tenho aqui a vezes b vezes c, tudo entre parênteses elevado a m, e eu vou distribuir esse expoente em cada um desses fatores. Então eu vou ficar com a elevado a m vezes b elevado a m vezes c elevado a m. E a mesma lógica também pode ser aplicada à potenciação de uma divisão. Então eu tenho a sobre b, ambos elevado a m dentro do parênteses, e eu vou ter aqui o resultado a elevado a m dividido por b elevado a m também. A sexta propriedade ela acontece quando eu tenho potência de potência, ou seja, a elevado a m elevado a n. E aí eu consigo multiplicar esses expoentes e transformar isso daqui em a elevado a m vezes n. A sétima propriedade é a de potência com expoente fracionário, ou seja, eu tenho a elevado a m sobre n, ou seja, o meu expoente é agora uma fração, e eu vou transformar isso em a elevado a m dentro da raiz enésima. E agora a última propriedade ela acontece quando eu tenho uma potência de raiz, ou seja, eu tenho a raiz enésima de a elevado a m e eu vou transformar isso em a elevado a m dentro da minha raiz enésima. Então essas foram as 8 propriedades mais comuns aí da exponenciação. Bom, então voltando agora para o gráfico, a gente vai separar esse assunto em dois casos. Eu posso ter uma base que está entre 0 e 1 e uma base maior do que 1. Então, para tratar aqui da função exponencial com base maior do que 1, eu vou pegar um exemplo que é f de x igual a 2 elevado a x. E vou colocar alguns valores possíveis de x e calcular quanto vale o f de x, para que a gente possa determinar qual vai ser o formato do gráfico. Então eu vou colocar 5 pontos para x e vou calcular o resultado deles. Então eu vou colocar x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para x igual a menos 2 e para x igual a menos 1, nós podemos utilizar a propriedade da potência com expoente negativo e calcular o resultado. Então eu já tenho aqui que f de menos 2 vai ser 1/4, f de menos 1 vai ser meio, o f de 0 vai ser 1, o f de 1 vai ser 2 e o f de 2 vai ser 4. Então aqui nós conseguimos observar esse formato de gráfico. Ou seja, é uma exponencial crescente. Portanto, toda vez que eu tiver uma função f de x igual a elevado a x e essa minha base a for um número maior do que 1, eu tenho um gráfico exponencial crescente nesse formato. Por outro lado, se a minha base for um número real entre 0 e 1, não podendo ser o 0 e não podendo ser o 1, a minha função ela vai ser uma exponencial decrescente. Então eu vou colocar aqui um exemplo, f de x igual a meio elevado a x, e vou colocar aqui os mesmos pontos, x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e vamos calcular aqui os resultados. Quando eu coloco isso no gráfico, eu percebo que o gráfico é uma exponencial decrescente, conforme essa imagem aqui. Então observe que em ambos os casos,
o meu gráfico está sempre acima do eixo x. Isso só acontece se o meu f de x for igual a elevado a x. Porém, se ele for igual a elevado a x mais b, ou seja, se eu estiver somando uma constante, eu vou deslocar esse gráfico verticalmente para cima ou para baixo. Por exemplo, se eu tivesse f de x é igual a 2 elevado a x mais uma constante, eu subiria o gráfico todo no valor dessa constante. Por outro lado, se nessa função f de x é igual a elevado a x mais b eu tivesse um valor de b negativo, eu desceria o gráfico todo. Então essa propriedade de que a função exponencial está sempre acima do eixo x, ela só vale se eu tiver esse formato, f de x é igual a elevado a x. Se eu estiver somando uma constante, essa propriedade já não vale mais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, procura a gente no Instagram ou comenta aqui nos vídeos. Não deixe de seguir o T5 nas redes sociais. Tchau!